Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias para nos ajudar, né, na divulgação de temas, informações que são úteis e necessárias para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um tema importantíssimo, o Dia Mundial do Câncer, né, e tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para a importância da prevenção e do tratamento dessa doença. Importa insistir que a prevenção é a melhor maneira de combater o câncer. Mais de 40% das mortes relacionadas ao câncer, elas poderiam ser evitadas através da gente minimizar os fatores de risco, né? Mas nem sempre a gente faz essa minimização. Por isso, quanto mais nós soubermos sobre a doença, mais progresso podemos garantir fazer na redução desses fatores de risco, aumentando a prevenção, melhorando o diagnóstico e também o tratamento dessa doença tão preocupante. O Dia Mundial do Câncer é uma oportunidade que a gente tem para lembrar a importância da prevenção e do tratamento dessa doença. E para falar sobre esse tema, gente, eu tenho hoje um especialista que está dedicando o seu tempo para nos trazer informações relevantes. Tenho o prazer de receber o Dr. Paulo Pizão, que é especialista em oncologia. Muitíssimo obrigada, Dr. Paulo, pelo seu tempo aqui conosco. Boa tarde, Celeste. Eu que agradeço pela oportunidade. Como oncologista, eu sempre valorizo muito todo o espaço que nós temos para divulgar boas informações a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Verdade. Essa questão, né, do diagnóstico precoce, além da prevenção como um aspecto de minimização da doença, o diagnóstico precoce tem a enorme importância de poder até garantir a cura, né? Poder garantir a cura, se é identificado num tempo significativo, não é isso? Acho que vale a pena começar lembrando que o câncer é uma palavra, mas, na verdade, nós estamos nos referindo a mais de uma centena de doenças diferentes. Perfeito. Apesar disso, podemos generalizar dizendo que, seja qual for o tipo do câncer, se o diagnóstico for num estágio inicial da doença, o prognóstico é sempre muito melhor e, normalmente, sim, qualquer que seja o tratamento instituído, o objetivo é a cura. Perfeito, perfeito. E o paciente faz parte desse processo, né? Doutor Paulo, por que a gente considera, né, ou por que vocês, especialistas, consideram o câncer uma doença complexa? O câncer é uma doença complexa a partir do fato que, na realidade, a origem do câncer está numa modificação de certas características da célula normal. Então, a biologia normal da célula humana, né, ela é, já por si só, a biologia normal, extremamente complexa. E quando, através do processo de cancerização, né, essa célula basicamente perde certos controles, por exemplo, passa a se multiplicar de forma desordenada, descontrolada, ela traz consigo toda essa complexidade da biologia normal, exacerbada por essa falta de controle. E nós estamos falando de tecidos diferentes do corpo humano, com características diferentes, com propriedades biológicas diferentes, né? E que, então, no processo de cancerização, esses tecidos podem dar origem a diversos tipos diferentes de câncer, né?
Então, não é uma única doença, como eu disse, apesar de usarmos uma única palavra, são doenças muito diferentes entre si, mas todas elas colocadas sob o guarda-chuva da palavra câncer. Me chama a atenção que é uma doença assim super temida, né? Porque para todos, quando se diz você tem câncer ou quando surge o diagnóstico de câncer, isso ainda soa como uma sentença de morte, né? É muito pesado sempre receber esse diagnóstico. Contudo, a gente ainda precisa falar muito sobre esse assunto e o nível de prevenção do câncer ainda é muito baixo. Qual a sua avaliação sobre essa questão? E a que o senhor atribui ainda não sei se a gente pode chamar assim, falta de atenção das pessoas para a prevenção do câncer? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar, no início da sua questão, você coloca a questão do medo, né, do pavor que a palavra ainda pode provocar em certas pessoas. Então, quanto a isso, eu acho que a primeira coisa a se dizer é que o grande antídoto para o medo, e não só nesta situação, né, mas acho que para qualquer situação da vida humana, o grande antídoto é boa informação, né, o entendimento. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho que, primeira coisa, eu comecei dizendo na nossa entrevista, agradecendo pela oportunidade, né, porque é muito importante aproveitarmos todo o espaço para esse esclarecimento e essa difusão de boa informação. Isso vai trazer como consequência, não vou dizer que é possível erradicar, mas é possível diminuir o medo e o preconceito em relação ao câncer, usando de boa informação como antídoto, né? E também, respondendo aí a segunda parte da sua pergunta, é com boa informação que as pessoas vão ter o entendimento das oportunidades de acesso às formas de cada um, fazendo boas escolhas, diminuir o seu risco individual de câncer e também quais são as oportunidades que a medicina moderna proporciona em relação a exames, a formas realmente de se fazer um diagnóstico precoce. Então, perfeito. A boa informação é o princípio tanto do antídoto para o preconceito que ainda se observa em relação ao câncer, e também a boa informação é o caminho para que as pessoas entendam como ter acesso a essas oportunidades de prevenção e diagnóstico precoce. A gente está aqui conversando com o Dr. Paulo Pizão, ele que é um especialista em oncologia, portanto, um especialista nessa questão do câncer, né, que é o tema da nossa conversa de hoje. Doutor Paulo, o senhor está falando, né, na boa informação, na importância da gente ter boa informação, do enfrentamento dessa doença, e eu queria lhe perguntar o que é o mais importante para o enfrentamento do câncer? Olha, eu acho que são muitos fatores que são importantes para esse enfrentamento. Né? Além da boa informação, eu acho importante que o paciente e a família tenham a oportunidade de um bom acolhimento. Esse acolhimento, ele está longe de ser bem feito só pelo médico. Ele começa numa recepção que seja treinada para ter a necessária empatia com aquele momento, aquela situação do paciente, para ajudar o paciente, acolher o paciente,
nas demandas que esse paciente e a família têm. E passa por uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tenha, por exemplo, nos serviços onde eu tenho oportunidade de trabalhar, nós temos o apoio da psicóloga, da nutricionista, nós temos o apoio de farmacêuticos especializados, nós temos o apoio de vários outros especialistas. Eu sou oncologista clínico, mas a conduta, o melhor tratamento precisa ser discutido e planejado de forma multiprofissional, multiespecialidade. Então, eu trabalho muito próximo de uma equipe que tem o cirurgião oncológico, o radioterapeuta e outros especialistas, né? Então, é muito importante que o paciente tenha o acolhimento em uma instituição especializada, né? E nessas instituições espera-se que o paciente e a família encontrem esse tipo de equipe multidisciplinar e treinada para esse enfrentamento e para ajudar o paciente a navegar nesse processo, né? Eu também acho fundamental o papel da família, né? O que nós chamamos de rede de apoio. Família e amigos são extremamente importantes a partir do momento que uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, né? Eu peço licença aqui para comentar de uma experiência pessoal, né? Eu já tive o câncer com um diagnóstico dentro da minha casa, dentro da minha família, né? E eu me lembro como foi importante, a despeito de eu ser médico, né? Mas como foi importante contar com a ajuda de amigos, de família, de familiares, né? É muito diferente fazer essa jornada sozinho ou fazer essa jornada com essa rede de apoio, né? Então, ter disponível um centro especializado, uma equipe de especialistas, e eu repito, não é só o médico, né? E ter uma rede de apoio, sinceramente, eu acho que isso é fundamental para o melhor desfecho possível. Quais são os grandes avanços da medicina em relação a tratamentos atualmente, doutor? Olha, eu costumo comentar com os pacientes que estão comigo pela primeira vez, né, que passam no que a gente costuma dizer a primeira consulta, né? Entre outras coisas, eu faço sempre questão de dizer que o tempo está a nosso favor. O que eu quero dizer com isso, né? Eu, daqui a pouco, completo 40 anos trabalhando nessa especialidade, né? E posso dizer que nos primeiros anos, talvez nas primeiras 2 décadas, né, o avanço na medicina do câncer era muito lento. Para se ter um avanço, para se ter uma novidade, um tratamento novo, um recurso novo, né, uma droga nova, uma técnica cirúrgica nova, isso demorava muito tempo, né? Hoje, especialmente graças a um entendimento muito maior dos aspectos básicos da doença, e aí eu lembro aqui a importância da pesquisa, né, dos pesquisadores. Então, eu falei muito de médico, de nutricionista, mas vamos lembrar também o papel do centro de pesquisa, das universidades, né, onde estão lá pesquisadores se dedicando ao entendimento das características mais fundamentais da doença. E hoje, nós estamos estudando isso no nível molecular. Isso não existia há 40 anos, né? Isso era muito difícil há 40 anos, né? Então, os avanços hoje são muitos, tanto na área da cirurgia, na área da radioterapia, por exemplo, os avanços nos equipamentos de radioterapia, a capacidade do especialista em radioterapia, através de tecnologias atualizadas, né, conseguir mirar aquela radiação exclusivamente, ou quase que exclusivamente, no tecido do tumor, poupando todo o tecido saudável em volta
das consequências indesejáveis da radiação, né? Isso teve um salto nos últimos 15 anos muito importante. Na minha área, que é a área do tratamento farmacológico, né, dos medicamentos, né, os avanços na área de terapia-alvo, né, drogas que são especificamente desenvolvidas para atacar um certo alvo na célula do câncer, né? Eu costumo dizer, é como se o medicamento conhecesse o CEP da célula do câncer, ele pode ser mais específico, né? Os medicamentos hoje ainda usados, mas mais antigos, né, não têm essa especificidade. E agora, o que há de mais moderno, nós estamos vendo a imunoterapia moderna, né, que é um tratamento que, em certos casos, em que, por exemplo, a quimioterapia tinha, inclusive, um resultado muito limitado, né, a imunoterapia vem como um grande avanço, né, na área do câncer. Nenhum desses tratamentos serve para todo mundo, ou serve para todas as doenças, né? Por isso, de novo, a importância do paciente ter acesso a uma equipe de especialistas que dispõe de todo esse conhecimento e de todo esse arsenal terapêutico para garantir ao paciente as melhores opções e as melhores alternativas de tratamento. Doutor Paulo Pizão, por que ainda há tanta resistência para o tratamento do câncer? Falta uma oportunidade maior de se orientar corretamente as pessoas, né? A maioria das pessoas ainda guarda aquela imagem de que a pessoa que está passando pelo tratamento oncológico está muito sofrida, né? Está sem cabelo, está abatida, né? Eu não vou dizer para vocês que ainda não exista dificuldade no tratamento do câncer, né? Mas hoje nós temos muitos pacientes que conseguem tratar efetivamente a doença, controlar a doença. Se não é para cura, é para um controle, muitas vezes, muito duradouro, de anos a fio, né? E que mantém uma ótima qualidade de vida, né? Tanto que na oncologia moderna, né, o conceito de saúde, de sucesso no tratamento, extrapola a ideia de ter ou não ter a doença, o tumor está lá ou não está lá, né? A nossa preocupação realmente é garantir, durante esse processo de tratamento, a funcionalidade e a autonomia do paciente. No passado, pode até ter sido aceitável que, por causa do tratamento, por causa de um determinado medicamento, o paciente passava o dia inteiro acamado com efeitos colaterais, né? Isso não é aceitável hoje, né? Isso a medicina procura alternativas em que o controle da doença seja, assim, prioritário, mas que, ao mesmo tempo, isso interfira o menos possível com a qualidade de vida do paciente. Essa é uma grande mudança de paradigma que ocorreu nos últimos 20, 30 anos, né? Mas importantíssimo, mas isso, infelizmente, ainda talvez não seja do conhecimento da grande massa da população. Por isso, eu insisto, tão importante oportunidades como essa da gente poder prestar esses esclarecimentos e passar boa informação. Verdade, verdade, é isso mesmo. É por isso que a gente também se preocupa em poder estar aqui trazendo pessoas que possam, com credibilidade, que possam esclarecer o nosso telespectador. Com relação a políticas públicas, doutor, a gente vê, né, que muitas vezes no nosso sistema de saúde, no nosso excelente sistema de saúde, eu não estou aqui para... mas a gente tem situações que são bastante complexas. Muitas vezes uma pessoa fica um tempo enorme esperando para fazer um exame, né? Mas quais são as suas observações sobre o sistema de saúde? O que poderia ser incrementado? O que poderia ser
ou ter maior atenção em termos das políticas públicas para essa doença? Olha, eu acho, assim, já trabalhei durante muitos anos, né, no SUS, né, no atendimento oncológico do paciente do SUS. Eu acho que nós temos excelentes pontos, assim, virtudes muito grandes, a começar pelo acolhimento universal da população, né, no sistema público de saúde. Agora, é verdade, nós precisamos talvez melhorar, especialmente a gestão, né? Acho que um olhar mais criterioso nas questões de gestão dos recursos, qual é a melhor forma de fazer a gestão daquele recurso, né? Muitas vezes, então, não é porque falta dinheiro, ou falta recurso, ou falta insumo, né? Mas há talvez uma deficiência numa gestão moderna, numa gestão mais assim eficiente mesmo, que visa o melhor aproveitamento do insumo, o melhor aproveitamento da verba, né? Eu acho que esse olhar talvez seja, na minha humilde opinião, está carente, vamos dizer, né? Então, talvez seja possível fazer mais, otimizando a gestão dos recursos, né? Mas para isso nós temos que ter pessoas qualificadas, né, técnicos, pessoas que conhecem profundamente o sistema, mas que também não estão presas, né, a certos paradigmas, não estão presas a visões atrasadas, né? Nós temos que olhar para frente e modernizar a gestão em saúde, né? E isso requer realmente pessoas qualificadas. Porque se isso acontece, a gente consegue fazer com que essas vantagens, né, das novas descobertas, das novas tecnologias, elas possam ser mais acessíveis à grande população, né? São recursos que podem sim chegar à população como um todo. E quando a gente tem bons gestores, isso de fato acontece, não é mesmo? A gente está caminhando para o final do nosso programa, doutor Paulo Pizão, e eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem final, lembrando, né, que a gente está aqui incentivando a conscientização das pessoas para a prevenção e tratamento do câncer. Mais uma vez, eu antes de terminar, gostaria de agradecer pela oportunidade, sempre muito importante, muito valiosa, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar, primeiro, é uma mensagem de esperança. Como eu disse, o tempo está a nosso favor. A ciência, né, nunca caminhou tão rápido para a melhoria dos resultados no tratamento do câncer. Mas acho que é muito importante, agora nesse final, lembrar da responsabilidade que cada um de nós tem sobre a própria saúde, né? Como você disse no início do programa, 40%, os especialistas calculam que cerca de 40% dos casos de câncer podem ser evitados através de boas escolhas, desculpe, que nós fazemos diariamente, como, por exemplo, não fumar, fazer atividade física regular, reduzir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, promover dentro das nossas famílias o consumo de frutas, verduras, enfim, uma alimentação saudável e equilibrada, né? Fazer atividade física regular. Então, são todas escolhas que nós podemos fazer individualmente e que tem um grande impacto no sentido de poder diminuir o risco dessa doença fazer parte da nossa vida e das nossas famílias. Então, nós temos uma responsabilidade individual sobre nossa saúde, inclusive de buscar a informação sobre... Eu já estou na idade de fazer um determinado exame de prevenção, vou conversar com o meu médico, vou conversar com o clínico geral, que pode orientar muito bem o paciente sobre isso, né? Então, não perder a oportunidade de estar o mais bem informado possível e de reduzir o risco
individual, fazendo boas escolhas para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares e entes queridos, né? Maravilha, maravilha. Tudo na vida é assim, né? Tem uma corresponsabilidade, é uma via de mão dupla, né? Tem uma parte que depende de cada um de nós e a gente precisa fazer a nossa parte. Dr. Paulo Pisão, especialista em oncologia, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco no Conversa Pública de hoje, tá bom? Obrigado. Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.